Pelo menos 8 mortos e mais de 3 mil desabrigados no sul do estado. Previsão de mais chuva ainda esta noite. Polícia desarticula quadrilha em Alvorada. Com os presos, a polícia encontrou várias armas, além de um fuzil de uso restrito do Exército Boliviano. Semana de desentendimentos na Câmara de Porto Alegre. CPI da Saúde fica sem quórum mais uma vez. No sufoco, o Grêmio ganha a Taça Piratini e está na final do Gauchão. 10 de março, o Ubra Notícias está no ar. Boa noite. Dia de desespero no sul do estado. Na noite de ontem e durante a madrugada, uma enxurrada deixou milhares desabrigados em São Lourenço do Sul. A BR-116, principal acesso entre a região metropolitana e a metade sul gaúcha, ainda está interditada. Pelo menos 8 pessoas morreram e as chuvas fortes também atingiram Turuçu e Rio Grande. 2 arroios, Pinto e Viúva Teresa, transbordaram e derrubaram a ponte que fica entre São Lourenço e Turuçu, no quilômetro 468 da rodovia. Engenheiros da concessionária responsável pela manutenção da estrada trabalham no local. Na zona urbana de São Lourenço, com o transbordamento do rio de mesmo nome, a água chegou aos 3 metros de altura. A Brigada Militar e Polícia Rodoviária Federal usam 3 helicópteros para realizar salvamentos. Em Turuçu, 200 famílias foram retiradas de suas residências e levadas ao ginásio municipal durante a madrugada, mas já puderam voltar para casa. Em Rio Grande também houve alagamentos, mas em menor gravidade. A FURG suspendeu as aulas de hoje à noite. Quem tiver que ir de Porto Alegre a Pelotas deve, em Eldorado do Sul, seguir pela BR-290 até Pantano Grande. Já quem vem da Zona Sul a caminho inverso deve começar pela BR-392, que passa por Canguçu. Não há previsão para a liberação da BR-116. A Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio Grande do Sul, já está recolhendo roupas de vestuário e cama, calçados, alimentos, água potável e produtos de higiene e limpeza. Só em Porto Alegre são 13 pontos de coleta que podem ser acessados no site da OAB. As agências da CE também recebem donativos. Amanhã, a Defesa Civil vai enviar 14 toneladas de alimentos para a região. O vice-governador do estado, Beto Grill, que foi prefeito de São Lourenço do Sul, sobrevoou a região nesta tarde por telefone, conversou com a reportagem do Ubra Notícias. Olha, eu fui avistar um quadro preocupante, um quadro entristecedor. Nós temos, assim, uma grande destruição em parte de aproximadamente 40% do município, a região mais baixa, que fica às margens do Arroio São Lourenço, do Arroio Carará e da Lagoa dos Patos. Em torno de 5 mil casas devem ter sido prejudicadas, em torno de 15 mil pessoas seguramente estão nesta área, né? Jamais nesta cidade, nessa região, tivemos um desastre de tais proporções. Olha, nós estamos agora primeiro concentrados em salvar vidas, né? Entre 75 e 100 pessoas já foram retiradas pelos helicópteros e também diversas embarcações do estado, diversas embarcações de pessoas que espontaneamente estão colaborando, que vieram do Cristal, que vieram dos municípios. E a possibilidade de mais temporais e transtornos ainda nesta noite no sul do estado. Podem ocorrer novos alagamentos. Chance de temporais também no litoral norte e na serra. Além da chuva, há o risco de ventos fortes. Vamos ver como fica o tempo nesta sexta-feira no Rio Grande do Sul. Amanhã segue o risco de temporais no estado. Os maiores acumulados de chuva são esperados para o noroeste, centro e sul gaúcho. Chove também na campanha, mas de forma irregular. As temperaturas serão mais altas no oeste, onde o sol aparece por mais tempo. Nas outras regiões, as nuvens dificultam a elevação da temperatura máxima. Na região metropolitana, mínima de 21 e máxima de 30 graus. Em Porto Alegre, rápidas aberturas de sol durante a manhã. A temperatura chega aos 29 graus. As pancadas de chuva voltam no fim do dia, com possibilidade de temporais. As chuvas atingem também o litoral sul durante todo o dia.
A máxima não passa dos 26 graus. Sábado, o sol volta a brilhar pela manhã em grande parte do estado. À tarde, pancadas de chuva voltam a atingir o norte, nordeste e extremo sul gaúcho. A polícia prendeu hoje 4 integrantes da quadrilha de tráfico de drogas Bala na Cara. Com eles foram apreendidas armas de fogo de grosso calibre, como um fuzil do exército boliviano. Os 4, 3 homens e uma jovem de 18 anos, foram presos hoje pela manhã em Alvorada. Aproximadamente 30 dias investigamos a participação de uma quadrilha denominada dos Bala na Cara, que atua no bairro Bom Jesus. E no dia de hoje, cumprindo o mandado de busca, especificamente objetivando aprendermos armas, conseguimos apreender o armamento. Com o grupo, a polícia encontrou grande quantidade de armas e munições, além de um fuzil de uso exclusivo do exército boliviano e ainda esta moto e um veículo. As investigações continuam, já que os presos fazem parte de um grupo ainda maior. De acordo com a polícia, eles eram responsáveis pelo armazenamento de armas, drogas e munições, mas não se limitavam somente ao tráfico de drogas. A polícia acredita que eles estavam envolvidos em grandes roubos praticados aqui na capital. Está na penitenciária de Montenegro o empresário de Igrejinha, dono de uma empresa de dedetização. Segundo investigações do Ministério Público e da Defesa Civil, a empresa foi responsável por mais uma mortandade de peixes na região dos Sinos. Ontem, cerca de 2.000 animais foram encontrados mortos no Arroio Quetes. Mais um dia de lotações nas emergências do SUS para adultos na capital. Na Santa Casa, Clínicas e São Lucas, há mais que o dobro da capacidade. No Conceição, o triplo. A ala infantil do Clínicas também está com todos os leitos ocupados. A seguir, mais um dia de CPIs esvaziadas na Câmara de Porto Alegre. E a vitória do Grêmio no primeiro turno do Gauchão. A TV a cabo NET oferece oportunidades de trabalho em diversas cidades do estado. As chances são nas áreas comercial e técnica. Interessados devem enviar currículo por e-mail. O projeto Posto Escola da Petrobras recebe até 16 de março inscrições para capacitação profissional gratuita. Os interessados devem ter mais de 18 anos e estar cursando pelo menos a 7ª série do ensino fundamental. É preciso levar um documento de identidade com foto. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre passa por um período de desentendimentos. Parlamentares aprovaram emendas conflituosas do projeto que cria o Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família. Como se isso não bastasse, hoje, mais uma vez, os integrantes faltaram à reunião da CPI, que investiga o programa ProJovem da Secretaria da Juventude da capital. À tarde, a base aliada não compareceu à reunião da comissão que analisa denúncias contra a contratação do Instituto Solos pela Secretaria da Saúde da cidade. Dos 12 integrantes, apenas 4 compareceram ao encontro. Os parlamentares decidiram enviar ofícios para visitar o Ministério Público e a Polícia Federal, instituições que investigam a contratação do Instituto Solos. Tem as entidades que tiveram um papel muito importante, porque elas vinham denunciando desde o início. O presidente da CPI aponta que 7 vereadores tiveram 3 faltas desde a primeira reunião. Eles estariam excluídos da investigação segundo o regulamento da Casa. Na Constituição Federal. E a partir dela, nós tivemos 3 reuniões, nós tivemos presentes, tivemos ausentes, e em relação a isso será formado o quórum de amanhã às 11 horas. O líder do governo discorda. Sem quórum mínimo, João Dibi acredita que nenhuma reunião pode ser considerada válida. Não há quórum, não há sessão. É o que acontece aqui no plenário, e as regras do plenário são as mesmas regras das comissões. Sofia Cavedon aponta que o regulamento prevê quórum mínimo apenas para votações. Para a CPI ser instalada, basta o prazo de 5 dias a partir da nomeação dos componentes. Hoje a comissão aqui fez o registro da 3ª convocação. O regimento ele é muito claro, ele diz que 3 ausências em reuniões jubila consecutivas e que com isto há mudança de quórum. Ela garantiu ainda que os conflitos no texto do projeto que cria o IMESF
vão ser solucionados antes que a redação final deixe a Câmara. A emenda votada antes, ela tem preponderância sobre a seguinte, que possa ter um texto contraditório, ou seja, ela prejudica a próxima. Então, com este critério, nós estamos dando a redação final, que passa pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa, que será isso na semana que vem. Bom, e aí vai o texto finalizado para o Executivo. A partir do mês que vem, cerca de 2.700 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos serão abertas no Rio Grande do Sul, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Os cursos vão ser implantados em 47 municípios, entre eles Alvorada, São Leopoldo e Guaíba. O investimento supera R$ 1.800.000 do Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Tesouro do Estado. Serão 127 turmas em áreas como informática, operação de máquinas e vendas. O período de inscrições ainda não foi divulgado. Favorito ao título da Taça Piratini, o Grêmio encontrou grande dificuldade para bater o Caxias na decisão do primeiro turno. O tricolor chegou a perder por 2-0, mas encontrou forças para empatar e vencer a decisão nos pênaltis. Com a firmeza que o transformou em herói, Vitor carrega a taça de campeão do primeiro turno. Taça que foi erguida pelo capitão Fábio Rockenbach, que deu a volta olímpica na mão dos jogadores do Grêmio. Troféu que só ficou em Porto Alegre depois de muita luta. Fim de festa, palco sendo desmontado e um sorriso no rosto de todos os gremistas que compareceram aqui ao Estádio Olímpico. Uma história com final feliz, mas que foi capaz de deixar nervoso o mais tranquilo dos tricolores. Muito tenso, quase morri do coração, é muita emoção, Grêmio é Grêmio mesmo, não adianta nada. Se tiver cardiologista no estádio, que sempre fica ali pronto na beira do campo, né? Que torcedor sofre demais. Imagina o treinador, então. 23 mil torcedores gremistas pintaram de azul as arquibancadas. 11 jogadores do Caxias fizeram a cor grená do time da Serra dominar o gramado. Os visitantes pareciam jogar em casa e chegavam cada vez mais perto de marcar. O Grêmio errava o bote, o passe, a finalização. Quando finalmente o time levou o perigo à meta adversária e esboçava uma reação, falta para o Caxias. Itaqui partiu para a bola e depois para o abraço. Encurralado dentro dos próprios domínios, Renato sacou Carlos Alberto e mandou Bruno Colasso para o jogo. Eu não espero o intervalo do jogo, não espero o segundo tempo, para daqui a pouco estou tomando 2-3. O tricolor passou a levar dor de cabeça a André Sangalli, mas Bruno Colasso, André Lima e Douglas não conseguiram balançar a rede. Já o Caxias não vacilou e Gerlei ampliou o placar. Antes que o primeiro tempo chegasse ao fim, William Magrão acertou esse chute de longe e levou para o intervalo a esperança na virada gremista. Graças a Deus eu tive a felicidade de acertar um belo chute. E aquilo ali, 2-1, mudou com certeza a cara do jogo no segundo tempo. Mas na volta para a segunda etapa, mais sustos. E Renato cada vez mais agitado. No embalo da torcida, o Grêmio cresceu e tomou conta da partida. André Lima fez o dele, posição irregular assinalada por Altemir Hausmann. Já Borges não pode reclamar de nada, a não ser de si mesmo. Fora de campo, após se lesionar, André insistia em voltar a campo e precisou ser barrado pelo médico do clube. Renato brigou, conversou e viu Caxias voltar a ameaçar. Viu também Vitor se aventurar no ataque, Rodolfo ser expulso, a pressão tricolor aumentar cada vez mais e aos 50 minutos, Rafael Marques empatar e levar a disputa para as cobranças de pênalti. Eu orei muito a Deus para que pudesse fazer um grande jogo, para que Deus pudesse me abençoar. E se fosse da vontade dele, eu viesse fazer um gol e ajudar o Grêmio a ser campeão. Com calma, Renato ditou o nome de cada um dos batedores. E eles não decepcionaram. 4 pênaltis, os 4 convertidos em gol. E se durante os 90 minutos o goleiro Vitor tentou a sorte como centroavante, nos pênaltis pôde brilhar onde é especialista, embaixo das traves. 2 cobranças do Caxias pararam nas mãos dele.
o herói da conquista da primeira taça de Renato como treinador do Grêmio. Fez um ano que perdi minha mãe e quando eu estava treinando outros clubes, ela sempre me pedia, quando ela estava viva, para um dia vir treinar o Grêmio e ser campeão como eu era quando era jogador. Era o sonho dela. Então hoje eu estou realizando um sonho. A imortalidade do Grêmio. O Grêmio ele é imortal. Seus jogadores, pela sua torcida. O Grêmio não é imortal à toa, né? A gente encerra com imagens do centro de Porto Alegre, onde também choveu forte hoje à tarde. O Ubra Notícias fica por aqui. Até amanhã, às 6h30.